Olá, eu sou a Lorena Conte, sou membro do grupo do Projeto Integrador 3A, qual o título é Cálculo de Juros em Contratos e Análise de Demonstrações Financeiras. São membros também deste grupo os alunos Ellen Camille, Renata Alves, João Vitor Santos, Maria Menezes, Camille Silva, Bruno Luan, Pauliana Pereira, Luana Ribeiro, Maíra de Souza e Vander Ramos de Lima. Nós fizemos um estudo conduzido na empresa Equatorial Energia, em Goiás. Essa empresa ela atua no setor de distribuição de energia elétrica no estado de Goiás e alguns outros estados no Brasil. Ela faz parte do grupo Equatorial e é um dos principais grupos privados do setor elétrico do Brasil. É uma empresa de capital aberto, onde nós podemos ter acesso aos dados para fazer as análises. Esse projeto, ele teve como objetivo aplicar os nossos conhecimentos que nós adquirimos na disciplina do projeto integrador e resolver alguns problemas desse contexto financeiro, avaliar e calcular os juros nos contratos, analisar as demonstrações financeiras, utilizando então o balanço patrimonial para que nós pudéssemos compreender a importância da contabilidade, né, e das finanças na tomada de decisão. A gente fez esse projeto em algumas etapas. Então, a primeira etapa, ela consistiu na coleta dos dados e uma análise preliminar, para que nós pudéssemos aí ter uma análise geral do contexto dos dados dessa empresa. As principais atividades foram o estudo, né, dos conceitos e a análise dos contratos empresariais. Na fase 2, nós fizemos o desenvolvimento dos cálculos e das análises. Então, nós pegamos os dados coletados, fizemos os cálculos financeiros e as análises contábeis. Nessa etapa, envolveu aí a precisão dos cálculos, a análise da complexidade, especialmente na aplicação e simulação real na elaboração dos relatórios analíticos. E na terceira etapa foi a elaboração do relatório e a apresentação. Essa última fase, a gente compilou os resultados, a gente avaliou, desenvolveu os relatórios e preparamos então a apresentação final após, né, a discussão do grupo e a validação. Essa etapa aí exigiu de nós uma atenção maior aos detalhes, a fim de garantirmos a clareza e a integridade do trabalho apresentado. Bom, a gente pode dizer que na primeira etapa nós fizemos um aprofundamento de juros simples e compostos, além da depreciação contábil dos ativos. Com esse embasamento, a gente elaborou 2 simulações de contrato, um contrato de prestação de serviço e um contrato de aquisição de veículos, ambos com as práticas empresariais reais. No contrato de prestação de serviço, o valor acordado foi de R$100 mil, com previsão de pagamento em 12 parcelas. Em caso de inadimplência, nós determinamos aí uma multa de 2% e um juro de mora de 0,33% ao dia. Diante desse cenário, a gente simulou um atraso de 9 dias, fizemos a comparação dos valores dos juros, aplicando aí as fórmulas de juros simples, que deu R$ 2.970, e a de juro composto, R$ 3.009,51, demonstrando aí o impacto das diferentes formas de capitalização. Já no contrato de aquisição de veículos, a gente incluiu um cálculo de depreciação pelo método de linha reta. Nós consideramos aí uma compra de veículo no valor de 250 mil, com valor residual de 25 mil e vida útil de 5 anos. A depreciação anual estimada aqui foi de R$ 45 mil, e o contrato também deveria penalidades semelhantes em caso de inadimplência, reforçando a aplicação das práticas dos conceitos financeiros. Na segunda etapa, nós fizemos a análise dos demonstrativos reais da Equatorial, referentes aos anos de 2021, 22 e 23, para que nós pudéssemos realizar as comparações. Fizemos aí os cálculos de indicador de liquidez,
endividamento, rentabilidade, atividade operacional e a necessidade de capital de giro, permitindo assim um diagnóstico mais preciso da saúde financeira dessa empresa. Por fim, nós tivemos aí a oportunidade de integrar a teoria e a prática de forma concreta, uma vez que nós fizemos a análise dos conceitos, fizemos os estudos e os levantamentos e também avaliamos os dados dessa empresa de forma prática, fazendo os cálculos e todo o processo ali de fórmulas. Isso fortaleceu essa análise e nos permitiu ter uma compreensão maior sobre os impactos das decisões que uma empresa tem ao fazer investimentos e ter um planejamento estratégico para os resultados. Sobre a liquidez, no ano de 2021, nós tivemos aí a liquidez corrente menor do que 2022 e 2023. A liquidez seca também se manteve nesse mesmo ritmo. A liquidez imediata, em 2021, ela teve 0,05, 2022 ela caiu para 0,01 e 2023 ela teve um aumento. A liquidez geral desta forma, 2021 foi um resultado 0,88, 2022 0,75 e 2023 0,69. Bom, falando aí na liquidez corrente seca, a gente percebe então que houve uma melhora significativa em 2023, Já a liquidez imediata, ela permaneceu baixa ao longo desses 3 anos, e esse é um reflexo de pouca disponibilidade de caixa, para cobrir aí dívidas imediatas. Na liquidez geral, como eu disse, apesar de uma melhora corrente em 2023, a liquidez geral ela piorou, indicando maior pressão das obrigações totais a curto e longo prazo. Falando um pouco sobre o endividamento geral, ele aumentou significativo ao longo desses 3 anos, de 2,19 em 2021 para 3,91 em 2023. E a gente entendeu aí que a empresa ela depende cada vez mais de financiamentos externos, que isso é dívida, em relação ao patrimônio líquido. A composição do endividamento da empresa em 2021 indicava que quase metade das dívidas era a curto prazo. Em 2022 houve um aumento, chegando a 65%, e caiu drasticamente em 2023 para 19,50%, indicando aí que a maior parte dessas dívidas passaram a ser a longo prazo. Isso pode ser resultado de financiamentos, de refinanciamentos aí e até prorrogação de dívidas. Em relação à composição do endividamento, a gente percebeu que em 2023 houve uma redução, e como a gente já falou aqui, e esse movimento pode ter sido positivo para mitigar as pressões ali do caixa a curto prazo. A imobilização do patrimônio líquido, ela cresceu de 2,51 em 2021 para 3,88 em 2023. E esse aumento também sugere que a empresa está utilizando uma maior proporção do patrimônio líquido, para financiar, inclusive, aí o que a gente percebeu, ativos de longo prazo, intangíveis, imobilizados. A cobertura de juros, os valores negativos, eles indicam que a empresa ela não está gerando lucro suficiente para cobrir as despesas. E isso, de fato, é preocupante, Quando a gente traz aí os resultados de participação de capitais de terceiro, a gente também percebe que houve um aumento considerável, chegando aí em 2023 a 79%, mais que 79%. E isso traz um indício para a gente de que a empresa ela está financiando cada vez mais, está sendo financiada por meio de terceiros, e isso ocasionalmente, e isso consecutivamente aumenta dívidas, tanto curto a longo prazo. A lucratividade negativa, em todos os anos analisados aí, ela foi negativa, indicando que a empresa não gerou lucro suficiente, como nós já falamos anteriormente, e isso foi piorando, ao longo dos anos, 2021 para 2022, 2023 houve uma leve ali, uma pequena melhora de 4,67%. Mas a gente entendeu que a empresa enfrenta, de fato, dificuldades, para converter as receitas em lucros líquidos.
E isso pode ser devido a altos custos operacionais, despesas financeiras, dívidas, entre outros. Ela apresenta aí prejuízos consistentes ao longo desses 3 anos e é fundamental identificar as causas, né? Está tendo muito aumento de custo, baixa eficiência operacional, aumenta o custo, diminui a receita, enfim. E se faz necessário, então, entender para implementar umas medidas corretivas, melhorar essa rentabilidade. As margens negativas, a empresa apresenta margem líquida e operacional negativa todos os anos, indicando prejuízos. Então, todo o cenário aí, ele traz, de certa forma, prejuízos, né? Nós podemos também avaliar aí, né, o retorno negativo, que é o ROA e o ROE, eles também são negativos, refletindo a incapacidade da empresa de gerar valor a partir dos seus bens ativos e do patrimônio líquido, né? Os indicadores de atividade também indicam uma redução generalizada da eficiência operacional, como também nós citamos aqui. A queda no giro ativo e no giro de estoque, a gente verificou também que isso, somado ao aumento de prazo médio de recebimento dos clientes, sugere um grande desafio aí na gestão dos recursos e na conversão mesmo dos ativos em receitas. A gente acredita que é fundamental que essa empresa ela adote medidas para melhorar a eficiência operacional, né? Tem várias estratégias que podem ser utilizadas, mas otimização de estoque, fazer uma análise, né, do que de fato é necessário como estoque mínimo, para a gente não ter dinheiro parado ali, mas ao mesmo tempo ter um estoque que garanta a reposição dos recursos necessários. Aceleração no recebimento dos clientes, fazer um plano financeiro aí que seja viável, né, para esse fluxo de caixa. E um controle ainda sobre custos e despesas. Os indicadores de necessidade de capital de giro, a empresa ela tem dificuldades, né, em termos de desempenho econômico e financeiro e revela uma combinação de problemas mesmo estruturais e operacionais que traz esse resultado aí, tanto a curto, a médio e longo prazo. Os resultados obtidos demonstram a eficácia dos cálculos juros e compostos, né, dos juros simples e compostos na análise dos contratos empresariais. Além disso, o balanço patrimonial permitiu identificar índices financeiros importantes, como a liquidez, a rentabilidade, o endividamento. Esse projeto, ele permitiu que nós desenvolvêssemos habilidades aí, práticas na aplicação dos conceitos financeiros que nós estamos estudando e os contábeis, né? Que é fundamental para que nós possamos ter entendimentos nessa nossa formação, para que nós possamos atuar frente a esse mercado tão competitivo. Então, em resumo, o projeto, de fato, ele alcançou os objetivos, que era nos trazer uma clareza da aplicação de todos os cálculos, de todas as fórmulas nessa análise de resultado, nessa análise de dados. E a gente também entende que pode ser útil para a empresa, né? Apesar de ser uma empresa muito grande, de capital aberto, por isso nós tivemos acesso aos dados, essa análise feita de uma maneira detalhada pode trazer uma visão diferente. Bom, nós recomendamos então, né, que a empresa ela continue fazendo análises aí dos dados para que seja possível uma tomada de decisão mais assertiva. Nós também recomendamos que os conhecimentos aqui adquiridos, eles sejam válidos também aí para a empresa e para nós enquanto alunos, né? E uma análise mais aprofundada nessa matemática financeira e contabilidade aí, para que a empresa possa ter condições de avaliar os pontos críticos, né? Nós trouxemos uma análise generalista, mas precisa ser feito um estudo de cada ponto que interfere, impacta diretamente tanto nas receitas quanto nas despesas. Então é isso, obrigada.